Olá, graça e paz, muito bom dia a todos. Sou o apóstolo Miguel Ângelo, da Igreja Evangélica Cristo Vive. Bem-vindos, bem-vindos de todo o meu coração. A Igreja Cristo Vive tem um espaço criado e aberto por Deus na televisão, na rádio, nas mídias sociais, porque nós temos uma palavra que pode efetivamente mudar toda a sua vida. Nós temos uma mensagem frutífera que traz a abundância de Deus para aqueles que a ouvem e a praticam. O objetivo do nosso programa, ao estarmos aqui neste canal de televisão, é exatamente lhe proporcionar a oportunidade para que você conheça a igreja, conheça o altar da igreja e ouça uma mensagem transformadora, uma mensagem renovadora, uma mensagem geradora, inspiradora, geradora de vida, uma mensagem inspiradora. Então, com vocês, a primeira parte, nós vamos fazer segunda, terça e quarta, desta mensagem que certamente, vinda do coração de Deus, mudará a sua vida. Com vocês, o culto da Igreja Cristo Vive. Em alguns instantes eu volto. O tema de hoje é: falsos mestres produzem igual a vidas inconstantes. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para um outro evangelho, o qual não há outro, senão que alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, maldito. E assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega um evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se eu agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Meus amados irmãos, minha família bendita, eleitos segundo a presciência de Deus, aqueles que são cartas escritas pelo Deus vivente, são selo, são marca de um apostolado que tem o chamado para pregar nesses tempos do fim, um ministério angelical a partir deste altar que povoará certamente povos, tribos, línguas e nações através da graça do Senhor. Mas eu baixo um pouco a minha confissão agora para estar junto de você, meu filhinho, minha filha amada. Esta carta aos Gálatas é de suma importância para o cristianismo. Eu costumo chamar a carta aos Gálatas de uma carta de alforria, é uma carta libertadora. É através deste livro que nós vamos estudar, verso por verso, que nós vamos encontrar o fim da escravidão espiritual. Então, essa carta, nas 14 epístolas de Paulo, é a única que não tem uma oração, não tem um louvor à igreja, não tem ações de graças, não tem elogios. Foi uma carta escrita por Paulo com uma extrema urgência. Por que, apóstolo?
Porque uma igreja que havia sido fundada, baseada na graça por Paulo, estava agora vivendo uma grande inconstância espiritual. Havia uma instabilidade espiritual na igreja. E você vai ter que saber a respeito disso, porque a urgência dessa carta, há 2000 anos atrás, ela é tão atual que eu penso que é urgente eu também falar disto à igreja. A igreja dos Gálatas estava sendo perturbada por falsos mestres. Eles queriam alterar o evangelho. E Paulo faz aqui um anúncio terrível. Ele anuncia um anátema, uma maldição para os falsos mestres que estarão querendo alterar, perverter o evangelho. Assim, meus irmãos, nós entendemos que a igreja que havia nascido sob a revelação da graça estava agora sendo guiada por cegos espirituais, porque a lei provoca cegueira espiritual, cria escamas nos olhos, cria véus no coração. E você sabe, eram cegos tentando guiar cegos, disse o bispo Fortes, e é verdade. Criaram um falso evangelho, criaram fake news espirituais. Paulo deixou uma igreja perfeita, e quando os da lei começaram a pregar e a visitar a igreja dos Gálatas, da Galácia, eles começaram a proclamar fake news espirituais. Então você sabe, o evangelho da graça é um evangelho libertador. Mas a maioria que não conhece o evangelho da graça passa a viver escravizado e escravizando outros. Era isso que estava passando dentro da igreja. Então, meus irmãos, nós temos no nosso ministério um padrão, a sã doutrina da graça de Deus, princípios bíblicos de fidelidade que leva a credibilidade, fidelidade a Cristo, fidelidade à revelação, fidelidade à palavra. Porque eu entendo que o pregador só é digno de ser chamado um pregador do evangelho se ele estiver em linha com a palavra da graça. Senão, ele é um pseudo pregador. E se ele estiver dirigindo uma igreja, uma pseudo-igreja. Talvez os senhores estejam chocados de ouvir o anjo da igreja dizer isso, mas a verdade é, amado, que só a graça de Deus mostra um Deus compassivo, um Deus misericordioso, um Deus amoroso, um Deus justo, um Deus poderoso. O que faz a igreja da lei? Mostra um Deus o quê? Condenador, que apaga o nome do livro da vida, que joga o crente no inferno. E muitas pessoas se utilizam da palavra para manipular e criar um mercantilismo dentro da obra de Deus. São os chamados fariseus do século 21. Exatamente o que se estava passando com a igreja dos Gálatas. Vejam, senhores, eu estou no ministério há 40 anos. Sou pregador há 45 anos. Há 44 para 45 anos, eu ouvia notícias avassaladoras. Oh, tem um ministério aí que dá óleo, que dá sal, que dá pimenta, que dá não sei o que, pedaço da cruz de Cristo, sabe? Manipulando as pessoas. Passaram os 45 anos, amados, eles continuam fazendo a mesma coisa. Não estão aí para ética, não estão aí para temor de Deus, não estão aí para ninguém. Manipulando a fé das pessoas. Então é necessário conhecer, amado,
com profundidade, eu lhe prometo que isto é a regra da minha vida, este é o meu chamado, esta é a revelação que eu recebi do Senhor. Você vai conhecer com profundidade as 14 epístolas de Paulo, elas que são a verdade libertadora, elas que não permitem misturar cristianismo com paganismo. Veja, senhores, que a igreja evangélica nasceu de uma reforma. Em 1505 para diante, Martinho Lutero, um padre agostiniano, se levanta contra Roma e diz: o Papa não é infalível, nós temos que viver por fé, não se podem adorar ídolos, e começa a pregar contra o sistema romano. Nascem as igrejas protestantes, todas as igrejas protestantes, a maioria nem sabe disso, nasceram da reforma protestante. Passaram-se tantos anos, e você veja como é hoje em dia a mesma coisa. É uma mistura, um pouco de cristianismo com um pouco de paganismo, um pouco de Jesus com um pouco de sal, um pouco de Jesus com uma macumba evangélica no meio. Amado, isto é intolerável. E eu vou lhe dizer por que é intolerável. Porque quando você mistura paganismo com cristianismo, você cria artificialismos espirituais. Não há uma relação perfeita com Deus. Há um medo, há uma escravidão, há uma angústia de perder a salvação. Amado, isto é tremendo, isto é importante, porque quando Paulo escreve esta carta, e começamos a estudar na quarta-feira passada, não perca, por favor, veja o CD, entre nas mídias sociais. O que se estava passando com esta igreja? Ponto número 1. Havia uma infidelidade dos Gálatas. Olha o que diz o versículo 6. Paulo estava admirado, estava chocado. Ele disse à igreja: gente, isto é sinistro o que vocês estão fazendo. Eu estou admirado, mas você está passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para um outro evangelho. Então nós temos que ver o que Deus está falando aqui nas entrelinhas, porque ele disse: passando tão depressa. Veja que esta palavra passar depressa vem do original grego metatitemi. Paulo estava dizendo: ó igreja, vocês estão metatitelemi, vocês estão transferindo a vossa fidelidade, vocês estão desertando da graça, vocês estão mudando a vossa forma de viver espiritual. Então vocês são vira-casaca, metatememos, vira-casaca. Então os Gálatas eram vira-casaca religiosos, eram desertores espirituais. Eles abandonaram aquele que os chamou na graça para um outro evangelho. O que Paulo estava dizendo? Paulo estava dizendo que o verdadeiro evangelho é a graça de Deus. A graça é a essência da obra de Cristo. Cristo é a essência. Aqui não há, você ouviu há pouco o cantor dizendo: os méritos não são meus. Claro, isto é que é a graça de Deus. Os méritos são de Jesus e de mais ninguém. Então veja como é que Paulo explicou isto em Atos 20, 24. Paulo diz assim, quando se despedia da igreja dos Efésios, de Éfeso, depois de 3 anos pregando dia e noite com lágrimas, ensinando o evangelho, ele disse: eu não considero a vida em nada preciosa para mim. A única coisa que eu quero é completar a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor. Qual era o ministério de Paulo? Testemunhar o evangelho da graça de Deus. Então, meus filhinhos, evangelho significa boas novas, palavra nova, palavra de libertação,
palavra de reconciliação. E na lei não existem boas novas. Se eu estou num ministério que diz que eu posso perder a salvação, onde estão boas novas nisto? Se eu estou no ministério onde se diz que o diabo pode me pegar se eu não tiver um vidro de óleo e de sal, onde está Deus no meio de tudo isso? Então, meus amados, graça são boas novas de Deus, de um Deus gracioso. A graça de Deus que Ele teve para conosco, que éramos pecadores indignos. Na graça, Ele se deu por nós, Ele morreu por nós, Ele nos justificou. Disse Paulo quando escreve a 2 Coríntios 5,18: ora, tudo provém do pastor da igreja. Claro, óbvio. Tudo provém de quem? A salvação provém de quem? De Deus. A justificação de Deus. A unção de Deus. A salvação de Deus. Tudo provém de Deus. Esse Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Então a minha pergunta é assim: onde está aqui dizendo, olha, Ele reconciliou, mas você, cuidado, tem que jejuar? Ele nos reconciliou, mas você tem que fazer uma vigília, porque o demônio te pega. Onde está aqui? Ou eu acredito que tudo provém de Deus, ou a minha cabeça começa a ficar o quê? Pervertida, que foi o que eles estavam tentando fazer. Tudo provém de Deus, e Ele, Deus, Ele é soberano, Ele tomou a iniciativa, Ele nos reconciliou consigo mesmo por Cristo. Então, amado, ouça o que o seu pai na fé lhe diz. Creia nisto e não ouça mais nenhuma voz. Nada é devido a nossos esforços, nada é devido a nossos méritos, nada é devido às nossas obras, tudo é pela graça do Senhor Jesus Cristo. Tudo, amado. Você vê que eu não toco na glória de Deus. O Senhor me disse um dia: o dia que você tocar na minha glória, o dia que você disser, tiver o desplante de dizer que você fez alguma coisa e que não fui eu, puxa o teu cavalinho da chuva. Eu não vou deixar você nesse altar. Este altar é puro, é santo. Então os Gálatas foram convertidos pela graça, mas eles estavam agora voltando para um outro evangelho, que era o evangelho das obras. Eles estavam sendo assediados. Volta ao versículo 6, bispo, por gentileza. Aí, você está passando tão depressa do que te chamou na graça para um outro evangelho. Então, os Gálatas começaram a dar ouvidos aos mestres judaizantes, o chamado falso mestre. Olha, eu vou lhe dizer uma coisa: o falso mestre, quando ele está num púlpito, ele destrói a esperança, destrói sonhos e destrói vidas. Pastor, mas o que os falsos mestres diziam a esta igreja que foi salva pela graça e por fé? O que eles diziam? Não, eles estavam ainda no 6, eles estavam criando. Admira-me que estejais passando de onde é preso, que chamou para um outro. Eles estavam criando um outro. Quer dizer que se há um outro, existe um verdadeiro. O verdadeiro é a graça de Deus. O outro são os falsos mestres. Então, vamos ver o que os mestres judaizantes diziam ao povo. Atos 15, 1 a 5. Ele diz assim: alguns indivíduos que desceram da Judeia ensinavam aos irmãos. Estavam dizendo: olha, tudo bem, quem salva é Cristo, mas se você não se circuncidar segundo o costume de Moisés, não pode ser salvo. Ou seja, eles estavam dizendo: tudo bem, Jesus, mas não é assim. Não é assim. Você tem que seguir os costumes de Moisés.
Para que Cristo veio então? Ele veio estabelecer um novo pacto, uma nova aliança. E ele disse mais no versículo 5: insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, eles creram em Jesus, mas estavam dizendo: é necessário circuncidar, é necessário que observem a lei de Moisés. Ou seja, eles estavam dizendo: sem Moisés, sem os 613 mandamentos da lei, sem vigília, sem jejum, sem sacrifício, sem pagar o preço, sem os batismos, ninguém é salvo. Eles estavam dizendo: tudo bem, nós cremos em Jesus, mas nós queremos Moisés nesta obra. Então o que é que nós precisamos de parar agora para refletir um pouco, porque eu sei que isto aqui é chocante. Porque vocês sabem que este é o ministério único que prega estas verdades. E quando eu comecei a dizer estas coisas em 1990, a galera toda aí partiu para cima de mim. Porque eles estavam habituados a um outro evangelho. Estão habituados a viver um outro. Aquele que condena, aquele que se a mulher pintar o cabelo perdeu a salvação, se for à praia perdeu a salvação, e que o Espírito Santo disse, e não foi o Espírito que disse, e lambuzam verdade com mentira, são falsos médicos. Aí veio uma revelação, e quem era do outro começou a dizer: não, este aqui é um falso profeta que está baseado na Bíblia. É falso profeta? Olha o que eu vou dizer agora. Eles estavam dizendo, dentro da igreja da graça, dos Gálatas, que Moisés completa o que Cristo iniciou. Que Moisés acrescenta obras às obras incompletas de Cristo. Que é Moisés que conclui as obras inacabadas de Cristo. E isto, meus irmãos, na hora em que a pessoa acredita que é Cristo, mas que Cristo não foi tão Cristo que precisa de Moisés, isto gera uma disfunção nas relações com Deus. Aí o diabo pinta e borda, desculpa a expressão acadêmica. As pessoas ficam sem uma relação. Começam a dizer que tem 3 tronos, que tem trindade celestial, que tem livre-arbítrio. Começam a inventar um monte de coisas, gerando uma disfunção na relação com Deus. Olha, nós cremos, mas tem que fazer as obras de Moisés. Eu vou lhe dizer uma coisa: as igrejas hoje vivem desta forma. O tema de hoje é: falsos mestres produzem igual a vidas inconstantes. Bom, estamos encerrando o nosso programa, hoje é segunda-feira, lembrando que logo à noite teremos um grande encontro de oração, confissão e milagres, ministério de intercessão dirigido pelo Bispo André e pela Bispa Cristiane, aqui na Cristo Vive, na Rua Maricá, 320, bairro de Campinho, zona oeste do Rio de Janeiro. Venha estar conosco, venha dar um passo de fé que será arrebatador na sua vida. Um passo de fé faz o Espírito de Deus manifestar poderosamente na vida da pessoa. Sem fé é impossível agradar a Deus. Esteja conosco aqui na Cristo Vive. Nosso telefone de contato é 3017 9090. Antes de terminarmos o programa, a minha expressão de amor e de gratidão pela vida dos empresários e empreendedores Rodrigo Ambrosio e Fabiana Ambrosio, são os proprietários do Turbomil. Esse mercado em Vila Emil Mesquita, na Baixada, é uma fonte de vida. As pessoas que fazem as suas compras nesse mercado, todas dão testemunho, foram extremamente abençoadas. Com vocês, o Turbomil, como parte desta programação. Vamos terminar então. Minha gratidão à minha equipe de televisão, ao povo da Igreja Cristo Vive. Em meu nome, apóstolo Miguel Anjo, minha amada esposa Bispo Roxana, nós dizemos graça e paz. E que essa mensagem que começou a frutificar dê frutos a 30, a 60 e a 100 por 1 na sua vida. Um dia muito feliz, graça e paz.
Com Jesus, o barco vai bem. Graça e paz.